A paz do Senhor, você vai assistir agora mais uma celebração da série Firme Esperança, que está acontecendo no mês de julho, aqui na CIEB. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. No verso 20. Amém? Todos acharam? Vou esperar um pouquinho que estou escutando aí Bíblias ainda sendo folheadas. Louvado seja Deus. Diz assim, irmãos, no verso 20 do capítulo 1 do livro de Ruth. Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, porque tu és lindo e o Senhor se faz presente neste lugar. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. É uma noite fria assim, ó Deus, e nós saímos dos nossos lares. Eu tenho certeza que nós não vamos retornar para os nossos lares da mesma maneira que aqui chegamos. Faça algo novo, Senhor. Faça algo novo, como o Senhor sempre tem feito neste lugar. Que o inimigo mais uma vez seja envergonhado. Que o inimigo mais uma vez seja abatido, para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Seja exaltado, meu Deus. Amém. Então o tema é firme esperança. E o salmista, foi lido aqui hoje, né? Jeremias. E em Lamentações de Jeremias diz algo interessante: bom é ter esperança. Então, irmãos, esperança, esperar, né? O Salmo 40 declara: se chame Noemi, me chame Mara, porque grande amargura tem me feito o Senhor. Difícil, não é isso? O que levou essa senhora, o que levou essa mulher, Noemi, o significado de Noemi, depois você pesquisa, é agraciada, mulher graciosa. De repente, não me chamo mais de Noemi, me chamo de Mara, amargura. Mas o que levou essa mulher cheia de graça, de repente, viver uma amargura? O que aconteceu? E se nós formos ver em Ruth no capítulo 1, nós vamos começar a aprender com esta mulher, com Noemi, no livro de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, para os irmãos entenderem, está passando aí, né, na Record, a terra prometida. Então é o momento onde o sucessor do período dos juízes. Então é um povo que já conhecia o Senhor. É um povo que já havia tido experiências com o Senhor. E esse momento dos juízes, não havia rei, não é? Então eram juízes, eram pessoas que eram levantadas para estar governando o povo. Mas acontecia algo muito interessante naquele momento, naqueles dias, que cada um se preocupava com si próprio. Viviam sim em comunidades, mas eles se preocupavam em fazer aquilo que eles achavam que era melhor. Havia sim um juiz, mas as pessoas se preocupavam em fazer aquilo que elas achavam que era o melhor. Parece que a gente está vivendo isso nos dias de hoje. Temos um presidente, temos um sacerdote, estamos na casa do Senhor, recebemos as instruções do Senhor. Não, mas eu faço o que eu acho que é melhor, não é? Mas Noemi, cheia de graça, de repente ela diz: não, sou amarga. O que levou essa mulher a ser amarga? O que levou essa mulher a perder a sua alegria, perder as suas forças?
a chegar um momento que o grande e poderoso tem me causado tanta amargura, podemos dizer, perdeu a sua fé, não estava firmada mais, perdeu as esperanças. O que levou essa mulher? E aqui nós vemos, ela estava ali então nesse momento, mas houve então uma grande fome. No capítulo 1, verso 1 diz: pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e os seus 2 filhos. Sabe de quem está falando aqui? É dessa família, da família de Noemi. No verso 2 diz: e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, ou Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então veja bem, irmãos, aqui Deus começa a falar conosco, Deus começa a falar com você. Servos de Deus, todos nós, amém? Todos nós, já entregamos a nossa vida ao Senhor. Na presença de Deus, veio um momento de aperto, veio um momento de dificuldade. O que esse lar fez? O que esse sacerdote Elimeleque fez? Ele saiu. Eles estavam onde? Em Belém. Eles estavam onde? Na presença de Deus. Eu quero dizer algo, você está na presença de Deus. Nós estamos na rocha inabalável que é Cristo. Amém? E quem está firmado nessa rocha, irmãos, pode ver o vento que for, você não vai ser abalado. Nós não podemos ser abalados. Mas o que tem acontecido? Muitos têm saído da presença de Deus. Não, eu vou resolver minha vida. Olha, eu fiquei sabendo, e olha aqui para onde que eles foram, hein? Eu fiquei sabendo que ali em Moabe, Moabe eram os inimigos do povo de Deus. Eles foram buscar refúgio, sabe aonde? Nos campos de Moabe. É o que acontece muitas vezes com nós, servos de Deus, que estamos na casa do Senhor. Aí vem aquele momento de dificuldade que vem sobre todos nós. Sim ou não? E em vez de nós ficarmos firmes na presença de Deus, o que a gente faz? A gente vai procurar refúgio aonde? No mundo. Misericórdia. Aquela mulher, ela era graciosa. Noemi era cheia de graça, formosa. Mas eles saíram da presença de Deus. E eles prosperaram, viu? Por um tempo, mais ou menos 10 anos, diz a palavra. Mais ou menos 10 anos. Só que lá na terra de Moabe, primeiro morreu o marido. Os meninos casaram-se com moabitas. Aí começa a entrar uma nova personagem, Ruth, nós vamos falar um pouco dela também. Casaram-se. Mas o que acontece? Esses meninos também vêm a falecer. Aquelas pessoas que saíram da presença de Deus, aquela família que saiu da casa do Senhor, e você está na casa do Senhor, aqueles que estão plantados na casa do Senhor darão frutos. Amém? Que os nossos pés, foi cantado, sejam firmados, os nossos pés firmados na casa do Senhor. Mas vem um momento de dificuldade, vem um momento de fome, de dificuldades, aflições. A gente vai procurar comida em outros apriscos. Aí a gente por um tempo até se dá bem, mas chega um momento que começa a vir os resultados, não é? Começa as situações que a gente não gostaria que acontecessem, começam a acontecer. Deus está falando conosco? Deus está falando com você? Porque nós precisamos, irmãos, ter uma postura de crente, uma postura diferente. Nós precisamos verdadeiramente, não buscar esse refúgio naquele que não pode nos dar nada.
Nós temos que buscar refúgio em Cristo, no Senhor. Porque nele sim, nós não vamos ser confundidos. Nele sim, nós não vamos ser, enganados. Mas nós temos essa tendência de querer buscar lá no mundo. Por quê, irmãos? Poxa vida, eu estou aqui na casa do Senhor, eu sirvo o Senhor, eu sou dizimista, eu venho na escola bíblica. Olha, está um frio, essa chapa esfria no frio e esquenta no calor, né, pastor? Mas eu vou. Eu sinto frio, eu sinto calor, mas eu vou, eu quero ouvir a palavra. Mas nada dá certo. E aquele rapaz ali que não faz nada, a vida toda torta, ele está prosperando. Abra em Salmo 73. Porque nós temos essa tendência, amados irmãos. Depois a gente vai voltar em Ruth. Mas no Salmo 73, nós ficamos assim, preocupados, com o que está acontecendo lá com o ímpio. E a gente vai buscar refúgio lá com o ímpio. Olha, não está dando certo vir na casa do Senhor não, viu? Esse negócio de ir na igreja, o levita lá mandou levantar a mão, eu levanto a mão, manda bater palma, eu bato palma, mas não está dando certo. Eu vou para o mundo, eu vou buscar refúgio lá, E o salmista diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha o quê? Inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha que situação, irmãos. Foi o caso de Noemi, da família Elimeleque, em Belém de Judá. Quem que era de Belém de Judá, futuramente nasceu ali? Jesus. Eles estavam ali, servos, mas deixaram, foram buscar riquezas, foram buscar prazeres, porque tiveram inveja. Tiveram inveja. Em Malaquias, ainda em Salmo 73, olha o verso 17. Tinha inveja, aconteceu tudo isso, saíram da igreja. Mas o verso 17, o salmista diz: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim de cada um desses. Firme esperança. Você tem que estar firmado em Cristo. Nós somos assediados a todo momento, irmãos. Somos assediados a todo momento. Existe uma diferença muito grande, A igreja primitiva, muitas das vezes nós falamos, nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Na igreja primitiva também existia ali um certo consumismo, não desenfreado, não esse capitalismo selvagem que nós vivemos atualmente, mas existiam os comércios daquela época também, E de repente que nós desejamos muito hoje, um carro, um tablet, um telefone, uma TV nova, essas coisas que vai consumindo nas nossas finanças. Naquela época, de repente, olha, quero um jumentinho novo, um cântaro aqui diferente, olha, um cachecol, ou algo assim, Era aquele momento, eles viviam isso, tinha as negociações. Mas, irmãos, hoje em dia nós somos impactados com tantas coisas, que se nós não nos despertarmos, a gente traz isso para a casa do Senhor, para os nossos lares, a gente fica tão viciado, fica tão convencido de que nós necessitamos dessas coisas, e a gente acaba fazendo como essa família, sai da presença do Senhor, começa a buscar refúgio, onde não há refúgio. Malaquias, antes de nós voltarmos lá para Ruth, mas olha o que fala Malaquias, um livro antes de Mateus. Capítulo 3, no verso 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos esse profeta dizendo: olha,
Inútil é servir a Deus. O que adiantou eu ficar lá, como já comentei, o que adiantou fazer tanto aquilo, guardar os mandamentos, fazer a vontade do Senhor? E vai, irmãos, e continua. Mas para nós ganharmos tempo, lá no verso 18, o que fala? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Firme esperança. Firme esperança. Você serve a um Deus verdadeiro. Você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus que supre as suas necessidades. E não são necessidades físicas e nem financeiras. São necessidades emocionais. Viu? Necessidades espirituais. É um Deus que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome, irmãos. Nós não precisamos buscar nada lá no mundo. É verdade que a gente é assediado. Nós somos assediados. Mas você é forte. O Senhor tem falado. Esforça-te, tenha bom ânimo, que Ele nos ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos mostrar que nós queremos ser diferentes. Nós temos que ter esta iniciativa. Muitas das vezes nós queremos algo de Deus, queremos o livramento de Deus, mas nós sentamos e não fazemos nada. Não, Deus cuida de mim. A gente não faz nada. Você quer um emprego, mas você nem se dá o luxo de fazer um currículo. Não, Deus sabe das minhas necessidades. Iniciativa, faça algo, estude. Eu não tenho dinheiro. Irmãos, hoje em dia só não estuda quem não quer nesse país, não é? Até a distância dá para você fazer estudo. Estuda, se prepare, porque grandes coisas Deus quer fazer na tua vida. Mas se a gente ficar assim, de braço cruzado, reclamando, indo para o mundo, na igreja não dá certo, vou sair fora, vou procurar outra coisa. Você pode até prosperar por um tempo. E toda aquela alegria que você tinha, você vai perder. Foi o que aconteceu com essa mulher. Foi o que aconteceu com ela. Onde é que eu parei aqui? Malaquias. Mas vamos voltar lá para Ruth. No verso que eu li, que foi a leitura aí, vamos dizer assim, a leitura oficial dessa ministração, dessa mensagem, que foi Ruth 1, 20, mas vamos agora ler o 19. Porque neste momento, ela está retornando, irmãos. Olha que bênção. Você pode ter saído da presença do Senhor. Você pode ter ido se aventurar, viu? Deus, Ele permitiu. Sabe o que Deus permitiu? Para você ver que lá no mundo não tem nada de valor. É tudo passageiro. Deus permitiu e Deus te guardou. Deus te livrou. E você está aqui hoje. Noemi, ela retornou. Olha que bênção. Ela retornou. Mas de que maneira que ela retornou? Mas não importa, ela retornou. E assim, pois, foram-se ambas. Ambas quem? Noemi e Ruth. Amém? Depois você lê todo esse livro. É um livro muito gostoso, são 4 capítulos, e você vai entender bem essa história. Eu tenho certeza que a maioria aqui já conhece, não é? E ambas retornam. Para onde? Para Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é essa Noemi? Conheceram ela depois de 10 anos. Quem conheceu? O povo da época dela, não é? Que estava ali, que não saiu, que ficou ali, não é? E sabe o que elas voltaram? Você vai ler aí depois, antes. Elas ouviram dizer, chegou notícias para elas lá em Moabe, que lá em Belém Deus visitou seu povo, que lá em Belém Deus avivou a terra, o povo tinha o que comer. Vou voltar, perdi tudo. Mas como é que ela volta? Não é? Porém ela lhes dizia, né? Não me chames mais Noemi. Quer dizer, não me chame mais aquela mulher cheia de graça, agraciada, alegre. Não me chame mais assim. Não é? Por quê? Porque me chame Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 21. Cheia a partir. Porque na casa do Senhor,
O Senhor, a bênção dele, ele sacia. Amém? A bênção de Deus, ela é transbordante sobre a tua vida. Ele é transbordante, irmãos. Ela saiu cheia. Ela mesmo declara aqui, eu saí cheia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que abençoa mesmo. É a gente que é ingrato. Viu? Nós somos ingratos. Ela saiu cheia. Porém vazia o Senhor me fez tornar. Mas o Senhor, irmão, você está aqui hoje, você retornou, é o Senhor que te trouxe. Aleluias, não foi homem, foi o Senhor. Talvez você nem queria vir, mas o Senhor te trouxe. Aleluias, o Senhor, ele é maravilhoso, não é? Por que me chamais de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem me afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com Ruth, e Ruth com ela. A Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E no momento que elas voltaram, diz aqui a palavra no verso 22, elas chegaram num momento abençoado, irmãos. Era o princípio da colheita. Olha que bênção. Você retorna num momento maravilhoso. Ah, então não tem problema nessa igreja, pastor? Está tudo bênção? Não, lógico que temos problemas, mas o dono da bênção está aqui. Aleluia! E Ele está no controle, irmãos. Ele está no controle. E muitas das vezes a gente fica afligido porque a gente acha que Deus vai fazer tudo. E Ele faz. Mas volto a dizer, nós temos que fazer a nossa parte, é a lei da iniciativa. Nós temos que nos mexer. Nós temos que fazer algo. Não, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Nós temos que aquietar o nosso coração, parar de murmurar, não é? Parar de falar besteira. Esse que é o aquietar que Deus fala, que o salmista diz. Aquietai-vos. Para de fazer coisa que não é para fazer. Fica quieto. Mas não é para você não trabalhar, não estudar, não se esforçar, não é para isso. Mas enfim, ela volta. Importante, irmãos, ela voltou. Mas ainda a fé dela, ela não tinha esperança mais. Ela não tinha esperança. Ela voltou. Ela voltou. E se você que já conhece essa palavra, Deus mudou a vida dessa mulher. Deus mudou a vida dela. Só que ela não tinha mais esperança. Mas Deus não tinha abandonado ela. Porque no momento que ela voltou, ela tinha suas duas noras. As duas queriam vir com elas. E olha, eu vou falar uma coisa, se as duas viessem, a bênção ia ser maior. Porque tinha 2 remidores. Não é verdade? Tinha 2 remidores e ela tinha 2 noras. O que eu estou falando? Boaz. Vamos lá no capítulo 2 agora de Ruth. Porque quando elas voltam, existia uma lei, não é? Que quando o marido morresse, o irmão ou um parente mais próximo, ele deveria o quê? Tomar a viúva. Para que o nome, né, daquele que faleceu continuasse. Não viesse também morrer o nome. Olha só. Noemi, ela sabia que ela tinha parentes. Ela sabia, mas ela não sabia se estavam vivos ainda. E esse Boaz, que muitas pessoas podem falar, porque o que aconteceu? Eu vou aqui, né, dar uma acelerada, porque está frio, né, eu sei que fica difícil até para os irmãos acompanharem. O que acontece? Ruth, quando chegou com Noemi, elas não tinham nada. Então, no momento da colheita, também era uma lei ali no povo de Israel, que os mais pobres, no momento que estavam acontecendo a colheita, os mais pobres iam atrás de aquilo que sobrejava, que estava caindo ali, eles podiam ficar para eles. Então Ruth, ela foi nessa, olha, eu vou procurar algum campo de alguém, né? E ali eu vou pegar o sustento para nós, e volto à tarde. Amém, minha filha, disse Noemi, vai. Só que Noemi não sabia
se ela tinha um remidor, algum parente próximo. Ela não sabia. Ela torcia que sim. Eu acho que nem isso, porque ela não tinha nem esperança mais. Ela já estava amargurada. E quando acontece, ela vai no campo de Boaz. E Boaz era parente de Noemi. Era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Só que esse tal de Boaz, ele também não sabia que ele era parente de Noemi. Provavelmente ele era mais jovem. Quando Noemi partiu, ele ainda era pequeno. Mas ali aprove a Deus, e não existe coincidência, irmãos. Deus preparou tudo. Noemi, ela não veio sozinha. Ruth foi o presente de Deus para Noemi. Marca isso. E Noemi nem tinha se dado conta disto. Porque através de Ruth, Deus abençoou a vida de Noemi de uma maneira maravilhosa. Através de Boaz, através de Ruth, Deus fez algo maravilhoso. E Deus quer fazer isso conosco, irmãos. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer transformar. E nessa noite, firme esperança é isto. Nós temos que ter a nossa confiança firmada neste Deus, porque Ele cuida de nós. Ruth era uma moabita. Sabe o que diz a lei de Deus? Os moabitas não podiam nem entrar em Jerusalém, não podia adorar, não podia nada. Essa menina veio e ela tinha uma fama maravilhosa em toda a comunidade judaica. Todos os judeus ali falavam bem de quem? De uma moabita. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o que você fez, não importa a raça, a cor, tribo, não importa. Se tem arrependimento, se você levanta as mãos para os céus, você aceita esse Senhor como seu único e suficiente Salvador. Amém. É o que precisa para esse Deus. É o que precisa. É o que precisa. Arrependimento. E Deus usa a vida. Deus usou a vida de Ruth, uma moabita, e ela tinha uma boa fama. E Boaz, quando ele ficou sabendo de tudo isso, irmãos, tinha um outro remidor. Por isso que eu falei das duas. Tinha duas. Se as duas viessem, né? A bênção ia ser maior. Mas aprove a Deus que Ruth viesse. E o remidor, quem que é o remidor? É o Salvador. Hoje nós não temos um Boaz, mas nós temos Jesus Cristo. Aleluias. Ele é o nosso remidor, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Deus que prospera as nossas vidas. Isso mesmo, Jesus Cristo é o Deus que prospera as nossas vidas, que cuida de nós, que cuida de nós. Nele não há confusão. Olha em Lucas, capítulo 19, uma passagem muito conhecida. É até música essa passagem. Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este um chefe dos publicanos, e era rico. Olha só, chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Um homem rico, um publicano, não mediu esforços, subiu numa figueira brava, deve ter se coçado inteiro, mas valeu a pena. Olha aí a lei da iniciativa. Ele era rico, por que eu vou subir numa figueira brava? Ó,
toma o dinheiro lá, fala para esse tal de Jesus que eu quero falar com ele agora. Ele se humilhou, ele se esforçou, ele teve a iniciativa, não mediu esforços, subiu numa figueira e Deus olhou para ele. Zaqueu, eu quero entrar na sua casa hoje. E nós somos a casa do Deus vivo. Nós somos o templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Você vai deixar? Não perca, não perda, não é? Não perca essa oportunidade. Ele te chama e continua. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. Porém, olha os invejosos. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara a se hospedar na casa de um pecador. Levantou-se Zaqueu e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplado. Aí Jesus diz o que para ele? Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Você é filho do Deus vivo. Não importa por onde você andou, não importa se você se enriqueceu, ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro, Zaqueu, ele era da casa do Senhor. E Jesus diz ainda, porque o Filho do Homem veio buscar aquilo que se havia perdido. Talvez você se perdeu no meio do caminho, você estava bem, você conhecia o Senhor, como essa família de Elimeleque, de Noemi, como aqui Zaqueu, mas Deus o encontrou. Por quê? Porque ele se esforçou. Noemi voltou, Zaqueu subiu, queria ver o Senhor. E Noemi voltou, e junto com ela, o presente de Deus. Você voltou, e Deus não te desamparou. Você está aqui, amém? Você está aqui, e a bênção. No Ruth 4. No verso 13, diz o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth. Boaz, antes de que eu me esqueça, eu falei que Ruth era uma moabita. Então Deus usou que é uma moabita, que se arrependeu, que se converteu e veio ao Senhor. Eu não sei se foi a mãe ou é da raiz, mas Boaz, lá em Mateus, na genealogia de Cristo, nós vemos que Boaz, ele veio de uma linhagem, sabe de quem? Quem ajuda? Raabe. Quem que era Raabe? Uma prostituta. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus não se preocupa se é judeu, se é grego, se é taiada, se é de São Paulo, se é de Minas Gerais. Se arrependeu, é o que basta. É o que basta. E Deus usou estes, porque lá no tempo de Juízes, talvez não tinha gente para ser usado. E Deus trouxe de fora. Olha que coisa, irmãos. Então Boaz, ele tomou a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entregou a ela, e o Senhor lhe deu a conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o quê? Um remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Aqui Deus curando quem? Aquela mulher que chegou de que maneira? Que voltou de que maneira? Amarga. Deus curou, irmãos. Você está voltando para o Senhor. Firme-se com o Senhor, porque Ele vai curar todas as suas feridas, todas as suas amarguras, todas as suas decepções. Deus, Ele não vai, te penalizar. Deus, Ele é um Deus bom. Deus, Ele cuida. Deus está em todo momento ao seu lado, ao meu lado, ao lado dessa igreja. A gente pensa que não está dando nada certo.
O presente de Deus está do nosso lado. A salvação, o Espírito Santo está conosco, nos guardando, nos livrando a todo momento. E a gente reclamando, não acontece nada de bom. E o que está acontecendo? Meu Deus, parece que não dá nada certo. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que vender aquilo para pagar aquilo outro. Irmãos, Deus está trabalhando, Deus está cuidando. Amém? Deus está cuidando e Deus sara. O momento certo vai chegar. O momento de Deus não é o seu momento. Foi falado aqui hoje. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Não é isso? O Senhor tem os planos do Senhor, não são os nossos planos. Deus tem planos melhores. Amém? E a gente fica aí, ó, se matando, se entristecendo, se enfermando. Deus tem falado muito comigo nesses dias. Na palavra. Não existe profecia maior que essa, irmãos. A palavra. E Noemi, ela foi curada. E o netinho dela, irmão, que bênção, né? Obed. Esse abençoado aqui, ele gerou Jessé. Jessé gerou quem? Davi. Davi, Salomão. E vai todos os reis, vai indo. Até chegar, sabe quem? Jesus Cristo. Aleluias. Noemi, irmãos, ela foi agraciada de uma maneira maravilhosa. Ela nem ficou sabendo disso. Por isso que lá em Hebreus fala, né, que tem bênção que você não vai ver. São as suas gerações que vão ver, irmãos. E às vezes a gente fica preocupado. Não, Deus falou, enquanto eu vou estar vivo, isso vai acontecer. Querido, talvez não vai acontecer, você não vai ver. Quem vai ver é seu filho, seu neto. Noemi não viu nada disso. Boaz, coitado do Boaz, ficou nem sabendo. Se ele soubesse que o filho dele, né, ia entrar na genealogia de Cristo. Volta. Fica firme. Fica firme. Os levitas podem subir aqui no altar para nós já estarmos encerrando. Fica firme. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Abra em Jó, capítulo 14. Vale a pena. Noemi, agradável, graciosa. Ficou amargosa, triste. Mas Deus, Ele reverteu tudo isso. E Deus, Ele faz isso conosco. É o Deus de ontem, Ele é o de hoje, Ele será eternamente, irmãos. Não se entristeça não, viu? Deus é fiel, mesmo que você seja infiel. Não foi o que aconteceu com Noemi? Noemi não foi infiel? Sim ou não? Noemi foi infiel. Ela, sua casa, partiram, foi para Moab, foi para o mundo. Mas Deus permaneceu fiel, irmãos, porque o Senhor, Ele veio resgatar o que se havia perdido, e nós somos encontrados pelo Senhor. Então fica firme. Mas aqui em Jó 14, 7, porque há esperança, aleluias, glória a Deus. Para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro dessa palavra, aleluias, que palavra gostosa, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta frutífera. Há esperança. Você errou, você pecou, você saiu da presença do Senhor, volta. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e Ele, o Senhor, vai nos confortar, vai nos dar a vitória. Louvado seja Deus. Todos aqui já são do Senhor? Amém? Se você precisa nesta noite renovar a sua aliança com o Senhor, renova. Se você precisa voltar para o Senhor, volta. Há esperança. Há esperança. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, ó Pai. Eu glorifico o teu nome, ó Deus.
Obrigado, Senhor, por ter me alcançado. Obrigado, Senhor, porque o presente de Deus está comigo. É o Espírito Santo que me ajuda, que me conforta, que me faz ver que eu devo esperar sim em Deus, que eu preciso estar firmado na rocha que é Cristo, que a minha esperança tem que estar firme em Deus, que não importa o momento, as circunstâncias, se é desemprego, não importa se é enfermidade, se é crise conjugal, que muitas das vezes dá vontade de eu sair, de eu fugir, de eu tentar uma vida diferente, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é o que o mundo ensina. Por que tentar? Por que pensar que Deus pode restaurar o seu casamento? Parte para outra. Nós somos assediados nisto. Mas o presente de Deus está conosco. Noemi tinha ali Ruth. Nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. É possível sim. É possível sim, porque o Senhor Ele se faz presente em nossas vidas. Oh Deus forte, Deus poderoso, Deus vivo, eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo por cada irmão, por cada obreiro, por cada pastor, por cada família, por cada vida que está aqui nesta igreja, porque cada um deles são um presente de Deus para mim. Porque, Senhor, quando eu vejo um irmão se esforçando, eu vejo ali o Senhor ajudando. Quando eu vejo um irmão saindo, caindo, eu vejo o Senhor me usando aí até essa vida. São presentes de Deus que o Senhor tem nos dado. Nós não estamos sós. Queremos desistir muitas das vezes pensando: Senhor, estou sozinho. Onde estão os profetas? Onde estão os homens? Deus se levanta e diz: eu guardei vários homens, vários sacerdotes. Você não está só, você não está sozinho. Presente de Deus. Nós temos presentes de Deus em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer os meus irmãos. Que o Senhor possa fortalecer cada irmão que entrou aqui nesta noite. Que eles venham estar firmados na rocha que é Cristo. Moisés um dia quis ver a Deus e foi orientado a ele: olha, entra aqui entre essas pedras, entre essas rochas, fique aqui entre as rochas, você vai ver a minha presença passar. E se nós hoje queremos ver a Deus face a face, nós precisamos também estar firmados na rocha verdadeira que é Cristo. Na rocha verdadeira que é Cristo, para nós vermos a Deus, para nós vermos ao Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu és lindo. Coração aberto, nada em oculto é meu maior desejo. Somente